Vamos ler o texto? Mateus 14, versículo 22. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam e andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. E Jesus disse: venha. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Você acredita que esta é a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu também creio. Olha que coisa interessante. Se você pegar aqui o contexto para ler o que está antes aqui, Jesus tinha acabado de receber a notícia da morte de João Batista. No capítulo 14, versículo 13, versículo que antecede aí, vou citar aqui numa outra versão, sem ser essa que nós usamos aqui. Ao saber do que havia acontecido, isso da morte de João Batista, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Sozinho aqui quer dizer sem ninguém da multidão, mas os discípulos estavam. O versículo seguinte mostra que os discípulos estavam. E aí, quando Jesus chegou onde ele gostaria de chegar, olha o que aconteceu. As multidões souberam onde ele estava, vieram dos povoados e o seguiram por terra. Jesus estava saindo para um tempo de descanso e um tempo de reflexão juntamente com seus discípulos. Mas a notícia se espalhou e os planos de descanso foram interrompidos. E aí, Jesus atendeu a multidão. Para o espanto e surpresa dos discípulos, Jesus não despediu a multidão. Antes, cancelou aquilo que podemos chamar de férias e foi atender a multidão. Porque essa estava cansada, ferida. Jesus estava alimentando elas como se alimenta ovelhas sem pastor. Pior do que Jesus não ter dispensado a multidão, foi que quando terminou o dia, em vez de Jesus continuar o programa de descanso, Jesus determinou aos seus discípulos que entrassem no barco e voltassem para casa. Acabou, o show foi cancelado. As férias foram canceladas. E por que Jesus mandou os discípulos à frente, enquanto despedia a multidão? Duas coisas. Quantas coisas? Primeira, João revela, em João 6, 14 e 15,
que Jesus estava poupando os discípulos de uma tentação. Por quê? A multidão tinha a intenção de aclamar Jesus rei. E isso poderia atrapalhar o entendimento dos discípulos em relação à missão dele. Segunda coisa, Jesus queria tirar um tempo à parte para orar pelos seus discípulos. Ele não queria que os discípulos ficassem sem essa intercessão. E Jesus então reservou um tempo para interceder por eles na hora da prova. Em Marcos capítulo 3, versículo 20, diz que Jesus não tinha tempo para comer, mas ele tinha tempo para orar. Ele reservou esse tempo para orar. Esse episódio afirma uma das coisas que é uma grande realidade da nossa vida. Nenhum de nós estamos livres da tribulação, das tempestades. Cedo ou tarde, a tempestade vem. A vida não se desenrola, senhoras e senhores, numa redoma. A vida não se desenrola em um lugar onde nós vivemos com muita paz, livre de problemas, livre de tribulação. A vida traz para nós muitas situações de tempestades. Os discípulos enfrentaram uma terrível tempestade. As tempestades, elas chegam para todos nós. Os discípulos de Jesus enfrentaram uma avassaladora tempestade. Escute isso aqui. Nenhum de nós tem imunidade a problemas. Nenhum de nós aqui tem imunidade especial. Deus nos livra nas tempestades, mas não das tempestades. Você está entendendo isso aqui? Vou falar em outras palavras. Deus não nos livra de problemas. Deus nos livra no meio dos problemas. Deus nos livra neles. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens judeus levados para o cativeiro babilônico? O texto diz que houve um decreto de que quem não se ajoelhasse diante do rei deveria ser lançado numa fornalha de fogo. Lançaram eles numa fornalha de fogo tão terrível, tão quente, pastor Valdo, que diz o texto que quem chegava perto da fornalha para jogar os 3 rapazes lá, eles morreram. Mas os rapazes, eles foram livres. Nem um fio de cabelo sequer da cabeça deles queimaram, porque o Senhor os guardou. Tempestade representa luta, adversidade, tribulação. A cada tempestade um novo desafio que enfrentamos. Geralmente a tempestade vem quando menos esperamos. De repente uma má notícia, uma enfermidade, uma perda, uma crise na família, uma crise financeira e outras coisas. Não devemos viver esperando pelos problemas, mas precisamos aprender a superá-los quando eles chegarem. Porque a questão, meu filho, não é se, mas quando. Seria uma mentira dizer aqui para você que nós estamos livres de adversidades. Isso não é verdade. Esse não é o evangelho de Jesus. Jesus nunca prometeu noites sem choro, uma vida sem espinhos, um caminho sem pedras, não. Ele disse, pelo contrário, no mundo vocês terão
aflições, mas ele tem uma palavra motivadora: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nesse texto que eu acabei de citar, ele termina dizendo assim: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Não está no texto, mas se ele venceu, nós também podemos vencer. Creia nisso, creia nessa palavra. Oh, aleluia, aleluia. Antes de pensar em como superar as tempestades, considere o significado da palavra superar: passar por cima, passar além, ser ou ficar superior, sobrelevar, superar a experiência, a expectativa, superar-se em inteligência. Como superar as tempestades? Primeira coisa, continue confiando em Deus. Olha o que diz o texto, versículo 22 que nós lemos. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Os discípulos estavam atravessando aquele lago, não era por conta própria. Havia uma palavra de Jesus. Eles estavam fazendo isso em obediência a Jesus. Era um direcionamento de Jesus. As tempestades da vida chegam, mesmo quando estamos no caminho da obediência. Oi. Psiu. Quer dizer que se eu continuar obedecendo, vai vir tempestade, Gilberto? A tempestade, ela vem mesmo com a gente na posição de obedientes. As tempestades da vida chegam mesmo quando estamos assim. Jesus não pediu, Jesus não sugeriu, não aconselhou os discípulos a passar para o outro lado. Ele os compeliu, ele os ordenou, os obrigou. Os discípulos não tinham opção, deviam obedecer. E ao obedecerem, foram empurrados para o meio de um furacão, para o meio de uma tempestade, para o meio de um vento forte, para o epicentro, para o centro de uma avassaladora tempestade. O vento soprava. Precisamos entender que as tempestades fazem parte da vida e às vezes são usadas para nos moldar. Diga comigo: a tempestade pode ter, muitas vezes, fala forte, gente, muitas vezes, um fim pedagógico. O que é isso? Nos ensinar. Tiago disse isso no capítulo 1, versículos 2, 3 e 4. Irmãos, quando estiver passando por provação, se alegrem, porque a prova da vossa fé desenvolve perseverança, esperança e maturidade. Então, quando você estiver enfrentando um problema, a fala de Tiago é que em vez de você reclamar, murmurar, falar que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou, que Deus virou as costas para você, você tenha essa visão. Olhe o problema pelo lado espiritual. Tente enxergar pela ótica de Deus. Esperança, perseverança e maturidade. Muitas vezes, escute isso aqui que eu vou te dizer. Muitas vezes, Deus entra para trabalhar na nossa vida através de um intenso problema que nós estamos vivendo. Às vezes é no problema, nos momentos de dificuldade, é que o Senhor utiliza disso para entrar no nosso coração, para mexer com a nossa vida. É por isso que nós precisamos continuar confiando na direção de Deus. Nos momentos de tranquilidade devemos fortalecer a nossa fé para que estejamos preparados para enfrentar as tempestades da vida. Se prepara, meu filho. Se prepara. Prepara para enfrentar as dificuldades. Jesus disse que 2 homens foram construir
cada um sua casa, um construiu a casa lançando os alicerces sobre a areia. Construir na areia é facinho, uma mão com açúcar. Já foi na praia e começou a cavar lá com a mão? Fazendo lá castelo de areia? Até vir uma onda mais forte um pouquinho, carregar tudo. Agora tente fazer isso em cima da pedra. Você não consegue fazer com a mão. Você vai precisar de ferramenta. Vai ser mais demorado. Vai ser mais custoso. Só que na parábola que Jesus contou, ele disse que um vento forte, uma tempestade, bateu de igual modo nas duas casas. Aquele que construiu a sua casa sobre a areia, viu a sua casa ir embora. Mas aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, a tempestade bateu, os rios transbordaram, sopraram os ventos. E quando o vento passou, a tempestade foi embora, a casa permaneceu firme. Sabe o que é isso? Preparado. Por que tem gente que desespera quando a situação fica feia para a sua vida? Porque não se preparou. Não se preparou para isso. Por que tem muitos casamentos que entram em crise e muitas pessoas terminam a família como se a família nem nunca tivesse vivido junta? É porque não se prepara para o momento da crise. Nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos estar alertas para essas coisas. A vida gera para nós, tem uma reserva. Por que tem gente que em um determinado momento perde o trabalho e entra em parafuso? Porque a minha mãe sempre dizia para nós assim: meu filho, não venda o ovo ainda dentro da galinha. Espere a galinha botar o ovo primeiro. Tem gente vendendo o ovo antes da galinha botar, meu filho. E aí? Aí deu ruim. É só passar lá um predador qualquer aí que chega no galinheiro de vez em quando e já era. Tem gente que quando perde o trabalho, perde o emprego, ele entra em parafuso, porque gasta mais do que ganha. Perdeu o emprego hoje, tem dívida para 3, 4 meses. A era do comprar no carnê, né? Já comprou um negócio no carnê, meu filho? Só Deus tem misericórdia. Eu já fui vendedor de vender no carnê. Assim, lojas. Dava até dó do povo. Jesus tem misericórdia. Aqui saía assim, ó. Vai, isso aqui vai sobrar para o bisneto dessa mulher que paga esse negócio aqui, de tanta prestação que tem nisso. Cartão de crédito. O cara ganha 3 salários, um exemplo. Aí tem um cartão de crédito de 15 mil de limite. Lá em casa tem alguém, esses dias até que eu não descobri ainda se a ficha já caiu. Mas lá em casa tem alguém, quando a gente fala assim, não tem dinheiro, passa no cartão, pai. Não, parece que não sabe que o boleto chega depois, tem que pagar do mesmo jeito. Não sabe? Aí, não tem reserva, não se prepara, e aí quando perde, complica. Você precisa antecipar problemas. E antecipação de problemas requer de nós aqui no sentido espiritual, numa aliança firme com Jesus, confiar na palavra dele. Antecipe problemas. É ser proativo. Não raramente as pessoas deixam para procurar Deus apenas quando as dificuldades vêm. Quando tudo vai bem, mantém o máximo de distância possível, mas quando as coisas fogem do controle, correm para Deus. Portanto, Filipenses 6, Efésios 6,13. Vistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo e no tempo mau estejam depois da batalha firmes. A tempestade vem, meu filho. Segunda coisa, como superar a tempestade. Primeira coisa, confiando na palavra de Deus. Diga, confiando na palavra de Deus. Fala forte, irmão. Pronto. Segunda coisa, não podemos nos desesperar. Lá em casa tem uma mania. E eu já falei com eles que vai dar ruim uma hora dessa. Pior. Por qualquer coisinha que acontece lá, fica emocionado, costuma fingir um choro. Ai, meu Deus, meu Deus, ai, meu Deus. Aí eu levanto o lugar, vejo o que está acontecendo, está lá. Aí outro dia, alguém, numa escada, a espiral,
na outra casa que eu morava, não sei por que das contas que ela saiu lá, a Sofia enfiou o pé no patamar da escada, a escada é a espiral feita de ferro, de grade. E ela enfiou o pé e entrou até cá embaixo assim. Deus deu para ela um grande livramento, porque se ela cai para frente, ela teria quebrado aqui no meio da canela. E ela caiu para trás. E glória a Deus por isso. E aí começou esse desespero. E eu estava na hora deitado lá no sofá, e deitado eu continuei. Porque eles têm essa mania de fazer essas coisas. Eu falei, olha, uma hora isso aqui vai pegar fogo e eu vou só saber depois que queimou tudo. Então vocês param com essa mania. E aí, junta a Bianca desesperada, a Sofia gritando, porque obviamente doeu muito. E aí, me grita aquele negócio todo. E eu olhei aquilo, falei, agora o que eu vou fazer? E a Bianca lá desesperada pega, joga óleo de cozinha para ver se escorrega o pé para cima. Eu falei, meu Deus do céu, vai piorando o negócio. E o desespero. E eu comecei a pensar, falei, o que eu vou fazer agora? Questão sim, eu tinha 1 minuto para definir. E isso que eu estou falando é questão de 1 minuto. E aí eu lembrei de uma lixadeira que eu tenho, de cortar ferragem. Eu falei, eu vou pegar a lixadeira e cortar o ferro da escada e depois dar um jeito. Mas eu lembrei, a lixadeira está aqui, na igreja. Falei, até eu sair de casa para vir lá na igreja buscar, deu ruim demais. Falei, o que eu vou fazer? E o grito todo, né? Falei, calma, gente, calma. As situações vêm, a gente não pode desesperar. Alguém tem que pensar friamente. E aí, eu desci, fui na loja do lado, peguei uma alavanca boa, cavadeira daquela de alavanca mesmo de ferro, botei, redei o pé da Sofia assim um pouquinho, botei nela e puxei ela para o lado, entortei o ferro, e aí sobrou uma brechinha lá para ela puxar o pé e saiu. E maravilha, glória a Deus pelo livramento aí. Mas, no momento da dificuldade, versículos 24, 25 e 26 que nós lemos, entretanto o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar, e os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados, porque a tempestade soprava, e agora viram um vulto lá, é um fantasma. Olhe para mim. Não se distraia. Os discípulos ficaram tão desesperados com a tempestade, a ponto de achar que Jesus era um fantasma. Quando enfrentamos uma adversidade, quando enfrentamos uma tempestade, temos que manter a calma. Eu sei que nós somos humanos. Eu sei que cada um de nós irá reagir de maneira diferente para a mesma situação. Mas se nós estivermos firmados no Senhor, o Senhor há de mostrar uma saída para nós. Uma palavra de Deus para quem está me ouvindo aqui, erga suas mãos assim como quem recebe. Acalme o seu coração. O Senhor vai lhe mostrar uma direção. O Senhor vai te dar uma saída para essa tempestade. Ei, meu filho, receba essa palavra de Deus para a sua vida. Não se desespere. Acalme o seu coração. Diz amém. O desespero e a angústia roubam a confiança em Deus e nos faz muitas vezes tomar decisões precipitadas. Talvez uma decisão precipitada pode gerar um outro problema. A decisão precipitada pode agravar o quadro. Por isso, é fundamental manter a calma em meio aos problemas. Jesus, na verdade, não está longe, nem diferente ao drama dos seus discípulos. Ele estava no monte orando por eles. Jesus não estava no barco, mas ele estava lá em cima orando por eles, intercedendo por eles. Ei, olhe para mim aqui. Você está achando que Deus está muito longe de você. Você está achando que o Senhor está olhando para o seu vizinho da direita e da esquerda, mas o Senhor nos trouxe aqui essa noite para te dizer que Ele está atento ao seu dilema e às tempestades que sopram contra você. Creia nessa palavra. Durante a tempestade da vida é fácil ceder ao desespero e à angústia, mas eu quero desafiar você a identificar áreas da sua vida onde o desespero tem tentado se instalar. Busque ao Senhor em oração, peça ao Senhor que te direcione.
Mantenha o seu coração agradecido e o seu coração e a sua mente dispostos a louvar a Deus até mesmo em meio às tempestades, em meio às adversidades. Quando você pensa que o Senhor está longe, na verdade, Ele está trabalhando ao seu favor, preparando algo maior e melhor para você. Ele não dorme nem cochila, Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Uma palavra de Deus para o seu coração: sossegue o seu coração. Jesus sabe onde está você. Ele sabe também como você está. E Ele sabe onde Ele quer levar você. Às vezes o destino de onde Deus quer te levar tem um trajeto de tempestade. E tempestade é um negócio assim desagradável, gente. Eu não sei se vocês já pegaram tempestade mesmo. Eu peguei uma tempestade no mês de janeiro, em São Paulo, que eu tive que parar o carro embaixo de uma ponte, um viaduto, vento para todo lado, chuva fortíssima e gelo, granizo. Estava eu e a Sofia lá no centro de São Paulo. E aí ela disse para mim assim: isso não é um pingo de chuva comum. Não foi, não é não. Olha lá a quantidade de pedra de gelo ali. Ó. É terrível. A tempestade de fato ela nos assombra. Mas o Senhor está nos dizendo aqui uma coisa interessante. Através do salmista. Olha o que é que o salmista disse no Salmo 42 e versículo 11. Ele disse para a sua alma: por que você está abatida, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e o meu Deus. Sossega a tua alma, meu filho, sossega o teu coração. Sossegue o teu coração. Em terceiro lugar, como superar a tempestade? Entregue o controle da situação nas mãos de Deus. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse, sempre o Pedro, né? Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá encontrar contigo, caminhando sobre as ondas do mar. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor. O texto diz que Pedro sentiu o vento forte e teve medo. E começou a afundar. Nunca, eu disse nunca podemos deixar que as circunstâncias nos façam tirar os olhos de Jesus. Manter os olhos fixados em Jesus é o que vai nos ajudar a superar as tempestades. Para quem você tem olhado? Para a força do vento? Para quem você tem olhado? Para a adversidade? Se estamos caminhando alinhados com a palavra de Deus, não precisamos temer. Creia que o Senhor está no controle de todas as coisas. Creia que o Senhor está no controle de todas as coisas. A palavra de Deus nos garante isso. Se estamos alinhados com a palavra de Deus, não precisamos temer. Deus está no controle de todas as coisas. Apenas observe o que Deus já fez e está fazendo. O seu agir fará com que as coisas retomem nos seus devidos lugares. A coisa pode estar complicada para o seu lado, mas o Senhor está dizendo: entregue na minha mão o controle aqui. Mas sabe qual que é o problema? Quem me ouve diz amém. Dorme não, meu filho. Sabe qual que é o problema? Nós entregamos no controle de Deus, mas nós temos um plano B. É ou não é? Estou pedindo a Deus aqui, mas se não der certo eu vou resolver cada outro jeito. Deus não trabalha com plano B. Se não resolver, eu vou alinhar aqui de outro jeito. Entregue tudo nas mãos de Deus. Pare de tentar manter o controle das situações da sua vida.
Assim como Pedro começou a afundar quando ele tirou os olhos de Jesus, nós também perdemos o rumo da direção, perdemos o foco quando nós tiramos os olhos de Jesus e olhamos para as situações que estão à nossa volta. Creia nisso. Quando você decreta a falência dos seus recursos, Jesus chega e põe um ponto final na crise. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, não há nada impossível para o Senhor. Quando a gente chega ao ponto de dizer assim, olha, agora é impossível, eu já tentei de tudo quanto é jeito. Guarde essa frase: o impossível é o campo preferencial de Deus agir. É no impossível que o Senhor age. Salmo 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele fará. Você crê nessa palavra? Diz amém. Jesus não chegou atrasado na Galileia, meu filho. O seu socorro vem na hora oportuna. Tem uma frase por aí, essa frase é antiga, que Deus tarda, mas não falha. Isso é heresia, gente. Tem umas frases aí que isso vai contra o caráter de Deus. Como se Deus fosse um cara que não tivesse responsabilidade com as coisas dele. Ele chega só atrasado. Deus tarda, mas não falha. Deus escreve certo por linha torta. Irmão, Deus não usa ninguém torto. Deus só usa certo. Para com essa bobagem. Deus usa aquilo que é certo. Aquilo que é torto tem que endireitar na presença dele. Ainda bem que Jesus é carpinteiro. Madeira torta, ele dá um jeito nela, né? Papai e mamãe dizia também: pau que nasce torto, morre torto. Mas na mão de Jesus, meu filho, o carpinteiro, ele dá um jeito. Outro dia eu vi um vídeo de uma turma num país desse aí. Gente, tem uns negócios assim engraçados, né, que a gente vê. Umas árvores lá tortas, mas assim, estava fino ainda, né? Quando chega a ficar grossa, aí não tem jeito. Os caras põem uma máquina na árvore, vai apertando, 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 e bota nela uma haste assim, ó. E bota nela lá uma tala, e aquele troço fica lá. Aquilo é para a árvore que estava torta, dá uma endireitada, né? Quem está torto na mão do carpinteiro de Nazaré, ele se ajeita, meu filho. Então esqueça esse negócio de que Deus chega tarde. Jesus chegou na hora certa. Aquela tempestade só tinha uma finalidade: levar os discípulos a uma experiência mais profunda com Jesus. As tempestades não são autônomas, elas não surgem do nada. Aquela tempestade estava na agenda de Deus. Pode não estar na nossa agenda, né? Que se a gente pudesse, a gente vivia só de boa, em paz, sem problema. A tempestade não está na nossa agenda, mas às vezes está na agenda de Deus, porque elas servem para nos moldar. Estão na agenda de Deus. Confie nos métodos de Deus, meu filho. Ele é o Senhor, é Ele quem faz, é Ele quem faz, é Ele que está no comando, é Ele quem tem um jeito, é Ele quem tem um método certo. Não se engane, deixe o Senhor conduzir a sua vida. E para terminar aqui, em quarto lugar, quer superar a tempestade? Aprenda a depender de Deus. Só confiar é uma coisa, depender é outra, inteiramente diferente, é um nível mais elevado. Versículos 31 e 32, o texto que nós lemos: e prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. Quando Pedro estava afundando, imediatamente ele clamou por Jesus. Às vezes a gente censura, como eu falei agora há pouco aqui, sempre o Pedro, mas ele foi o único que botou o pé para fora do barco. O Pedro começou a afundar, mas os outros continuaram lá dentro. Ele demonstrou aqui um nível de confiança mais elevado. Jesus estendeu a mão e o segurou quando ele estava afundando. Enquanto confiarmos e dependermos de Jesus, Ele nunca nos deixará afundar. Você crê nessa palavra?
Precisamos aprender a confiar nele sem reservas. Essa tem sido a dificuldade de muita gente, como eu disse agora há pouco. Geralmente confiamos, mas nós temos um outro plano. Assim como Pedro imediatamente clamou por socorro quando começou a afundar, devemos aprender a confiar, a depender de Deus em todas as áreas da nossa vida. Isaías 43:2. Se passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará e nem chama alguma arderá em ti, diz o Senhor. Você pode ficar de pé comigo, por favor? Eu vou terminar com você de pé. Olhe para mim. Deixa eu te ensinar um negócio aqui. Sempre quando a gente diz assim, fica de pé na cabeça do povo, o que vem agora é só enrolação. A cereja do bolo, geralmente, das mensagens que eu prego, é a conclusão. Então segura aí. Os discípulos esperavam com ansiedade o socorro de Jesus. Quando ele veio, eles não discerniram. Acharam que era um fantasma. Olhe para mim aqui. Você precisa entender quando é o Senhor que está agindo. Você precisa discernir, compreender aquilo que o Senhor está fazendo. Eles assustados, eles foram tomados de medo e gritaram, é um fantasma. Tem gente achando que o agir de Deus é uma coisa que não tem nada a ver com Deus. Irmãos, olhe para mim aqui. Deus usa coisas que às vezes a gente menos imagina. Se tiver um servo dele na disposição para ser usado, Vanusa, ele vai usar. Mas quando não tem, ele usa até uma jumenta. Só não pode fazer igual um pregador que eu ouvi uma vez, né? Deus usa a jumenta, eis aqui um jumento dessa noite. Foi, gente. Tem gente que quer florear demais e aí dá ruim. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Aprendemos aqui duas lições importantes e eu termino. A primeira é que as ondas que nos ameaçam estão literalmente debaixo dos pés de Jesus. Ele veio caminhando por cima das ondas. Aquilo que era uma ameaça para os discípulos, para Jesus, ele estava pisando em cima. Segunda coisa, muitas vezes Jesus faz da própria tempestade o seu caminho para chegar à nossa vida. Muitas vezes o sofrimento é a porta de entrada para o nosso coração. Ele usa até os nossos problemas para se aproximar de nós. Você está enfrentando tempestade? Jesus quer estender as mãos dele para te ajudar nessa noite. Erga suas mãos como quem recebe. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. A gente vai caminhando, pastoreando as pessoas. Como eu já estou aqui há um tempo, a gente acaba ficando por dentro das lutas e das aflições de muita gente. Mas o Senhor está falando com pessoas aqui nessa noite, que estão vivendo situações que ninguém conhece. O problema maior é que muitas das tempestades, elas não são externas, mas elas são internas. Muitos ventos que sopram, eles não sopram do lado de fora, eles sopram do lado de dentro. Há pessoas aqui enfrentando dificuldades que eu não sei, mas o Senhor quer estender as suas mãos para te ajudar. E Ele está dizendo para você, confie nele, não se desespera. Ouça a sua voz e o obedeça. Creia que essa tempestade vai passar e você sairá dela mais forte do que você entrou, em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Feche os seus olhos aí onde você está.